Irmãos, e esse mês nós estamos começando um novo tema. Mês passado nós tivemos um tema que era meios da graça. Significa isso? São atitudes que nós podemos tomar e devemos tomar para canalizar a graça de Deus até nós. Esse mês vai fazer o contrário. São exatamente as atitudes que nós tomamos que impedem a graça de Deus. Aquilo que afasta de Deus, que afasta a presença de Deus em nós. Então, nós podemos fazer coisas que trazem a graça de Deus, mas podemos fazer coisas que fazem exatamente o contrário. Então, esse mês nós vamos abordar esse tema. E nós vamos começar com um tema bastante polêmico. Ele já foi assunto do passado, muito batido no passado e que hoje em dia quase não se fala disso. Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias em Efésios, no capítulo 5. Vamos ler dos versículos 1 ao versículo 5. Efésios, capítulo 5, versículos 1 ao 5. Todos abriram, todos encontraram? Amém. Efésios, no capítulo 5, versículos de 1 a 5. Sede, pois, imitadores de Cristo, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Que o Senhor abençoe essa palavra, amém? A palavra que aparece aqui na minha tradução, que é a tradução Almeida revisada e atualizada, fala impudicícia. Impudicícia, na verdade, é a tradução de uma palavra que muita gente já ouviu falar em grego, chamado porneia. Todas as vezes que aparece a palavra impuro, ou promiscuidade, ou adultério, isso tudo é traduzido, uma tradução do grego que vem da palavra porneia. Porneia é a raiz da palavra pornográfica. Então todo mundo já imaginou de onde veio essa palavra. Porneia é a raiz grega da nossa palavra pornográfica. E ela é muitas vezes traduzida por diversas maneiras: prostituição, imoralidade sexual, libertinagem, relações sexuais ilícitas, impureza sexual, fornicação e adultério. Todas essas palavras que aparecem na Bíblia vêm da mesma palavra, da tradução do grego, da palavra porneia. Então nós vamos falar hoje exatamente sobre isso, sobre a impureza sexual, sobre a palavra porneia. E ela não se trata apenas do ato sexual ilícito, mesmo porque a própria palavra ilícito ela já é uma palavra um pouco questionável, porque aquilo que é lícito aqui pode não ser ilícito em outro lugar, porque isso depende da legislação. E aquilo que já foi pecado no passado, hoje em dia é perfeitamente válido. Então sim, mas o que é ilícito? Ilícito segundo os critérios divinos, evidentemente, porque segundo a lei de Deus, aquilo que era ilícito no passado, a lei dos homens, aquilo que era ilícito no passado, hoje em dia é ilícito. Então, o que era ilícito virou lícito, e afinal de contas, o que é ilícito? Ilícito segundo a lei de Deus. Mas a porneia não é só uma ação sexual ilícita, mas trata-se de uma conduta pecaminosa, e nós vamos analisar isso segundo a palavra de Deus. Uma conduta pecaminosa em relação à sexualidade, em atos, palavras e pensamentos. Isso tudo está incluso na porneia, uma conduta pecaminosa.
A primeira questão é: por que será que a sexualidade é o maior alvo de Satanás em nossas vidas? Alguém tem dúvida disso? A sexualidade é extremamente atacada. Chegou-se no passado a considerar sexo pecado. Tem até uma brincadeira, né, que se fala que Adão comeu a maçã, e essa maçã, para começo de conversa, não foi uma maçã que Adão comeu, porque maçã não cresce naquela região lá, né? Mas enfim, diz que é o sexo, que o pecado original era o sexo. Não, o pecado original não foi o sexo. Basta ler a Bíblia. Qual foi o pecado original? Desobediência. Foi desobediência. Deus disse: olha, não vai lá e come. Inclusive eu lembro, quando criança, de que havia uma foto, até procurei ela na internet, eu ia projetar ela aqui, mas não há necessidade, e tem um Adão e Eva, assim, meio pelado, né, com uma folha de parreira e tal, e atrás dele uma árvore, uma árvore só, com a maçã lá. Esse retrato é totalmente falso. Por quê? Porque era um jardim cheio de árvores frutíferas. Não tinha uma árvore só. Daí você diz: puxa, Deus judiou do homem, né? Ele colocou um jardim só de grama, uma árvore só, cheia de frutos só. Está vendo ali? Não pode comer aquilo não. Caramba! Não foi isso que a Bíblia diz. Diz que ele estava num jardim cheio de árvores frutíferas e disse assim: só aquela ali você não vai comer. E ele foi lá e desobedeceu. E não tinha nada a ver com o sexo. Ah, mas depois disso, diz o texto que eles descobriram que eles estavam nus, eles descobriram o sexo. Mentira também. Mentira também. Se você for lá no livro de Gênesis, diz que como consequência da desobediência, Deus amaldiçoou a Eva, amaldiçoou os dois, mas assim, por causa disso eu vou multiplicar as suas dores de parto. Ué, mas você vai multiplicar o que não existia? Isso é um indício claro de que Eva já tinha tido filhos. Já tinha tido filhos. E a partir dali multiplicou a dor de parto. Ela já tinha tido antes, não sem dor. E a partir dali vai ter. Então, a ideia de que o pecado original era o sexo não tem nenhum fundamento bíblico. O que é óbvio. Deus criou o sexo. E a Bíblia diz que tudo que Ele criou era bom. Então, por que tem tanta coisa errada nisso aí? Por que o sexo é bom? Segundo os propósitos de Deus, se conduzido segundo os seus propósitos. Alguns pensadores cristãos, eles pensam, eles dizem: por que Satanás está tão invocado com o sexo? Porque através dele que se gera novas criaturas à imagem de Deus. Se eu puder distorcer na base, já começa mal desde o início. É por isso que eu vou começar a dar tanta ênfase à sexualidade. Deus criou o sexo para ser praticado dentro do casamento, não apenas para produzir filhos, mas também para aprofundar a intimidade do casal. Eu vi uma reportagem na internet, uma chamada na internet, para mudar isso, né, porque Satanás está muito focado nessa história, e uma mulher diz assim: eu tenho 5 filhos de 5 homens diferentes e está tudo bem. Aí eu li: pode estar tudo bem com você, com os filhos não está, porque eles cresceram fora do plano de Deus. 5 meio-irmãos e nenhum deles tem um pai presente. Que família pode ser essa? Que futuro tem essas crianças? E a mulher disse: está tudo bem com você, com eles não. Se é que está tudo bem com você. Eu vi um filme também, porque eu aprendo muito dessas coisas, né? O filme conta a história de uma mulher em que o marido deixa ela, ele fica rico, ele ganha muito dinheiro, ele fica famoso, larga a esposa com 3 filhas, e o filme conta o sofrimento que essa mulher teve para criar as 3 filhas, porque o marido ali largou, ela quer tomar tudo que ela tinha, que ele tinha deixado para ela. E é um sofrimento enorme. E há um diálogo interessante num certo momento, em que a filha mais velha, já uma adolescente, chega para a mãe e diz: você está sofrendo tanto, por isso que eu nunca vou me casar. Nunca. Vou ter só casos, muitos casos. Aí a mãe chega para dizer: só que muitos casos significam muitas separações. Acabou a ideia da mulher. Acabou a ideia do adolescente. Se o casamento é um fracasso, eu nunca vou me casar. Olha, eu estou vendo aí o sofrimento que você está passando.
Vou ter muitos casos. Aí a mãe, com sabedoria, disse: pois é, mas muitos casos significam muitas separações. Você vai sofrer tantas vezes quando você for se separar. Ou você vai no plano de Deus, ou você vai fazer um negócio errado. Então a sexualidade é um ataque direto à obra de Deus. Um ataque direto. A imoralidade sexual ataca direto a obra de Deus e faz muito, muito mal. Não é à toa que a Bíblia nos adverte tantas vezes e de tantas maneiras diferentes a respeito da imoralidade. A conduta sexual ilícita, segundo os padrões de Deus, a porneia. Porneia é conduta sexual ilícita e ela faz muito mal à natureza do homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Fugir da impureza, fugir da porneia. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis vós que o corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 e 19. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. Fugir da imoralidade, fugir da porneia, fugir, porque todo pecado que você comete está fora do corpo, quando você peca através da imoralidade, que é um tipo de pecado, você está pecando contra o seu próprio corpo. E há um texto aqui muito que todo mundo conhece: você é o templo do Espírito Santo. Você sabe por que Paulo citou isso? Porque naquela época, templo e prostíbulo eram a mesma coisa. Os templos pagãos todos praticavam prostituição. Os templos gregos, todos eles praticavam prostituição. As profetisas, elas profetizavam sendo prostitutas. Então, para aquela época, prostituição e templo estavam associados. Você vai se prostituir, mas você não está num templo pagão. Você é um templo e o Espírito Santo habita. Você está contaminando o templo de Deus, que é você mesmo. É você mesmo. O templo do Espírito Santo passou a ser você. Você não precisa ir num templo para ter Deus na sua presença, porque Ele está em você. Lembra que o templo era um prostíbulo? Você vai fazer do seu templo, que é você mesmo, um prostíbulo? Você não pode fazer uma coisa dessa. Você está contaminando. Acaso não sabeis vós que o seu corpo passou a ser o templo do Espírito Santo? As pessoas entenderam muito bem esse caramba. Esse texto já mostra um conceito totalmente diferente de adoração a Deus. Você não precisa de um templo para adorar, porque o Espírito Santo está em você é o templo. Assim como naquela época que o templo era um prostíbulo, você vai fazer o seu templo um prostíbulo também? Não, você tem que ter um templo santo. Você tem que ter um templo santo, que é você mesmo. A prostituição, a porneia, a imoralidade, ela traz consequências tanto emocionais quanto físicas. Físicas não só através de doença, mas através do que você devia ser e do que você se torna, porque você está se envolvendo com a imoralidade. Corpo como santuário, ele se remete a uma prostituição dos tempos pagãos e que para nós passa a ter uma função espiritual. Então não é à toa que traz consequências emocionais e físicas. Não somente em atos, porque é muito simples isso. Olha, se você se prostituir, ter relações sexuais fora do casamento, isso é um tipo de prostituição. É um ato. Está errado. Isso aí é fácil de saber. Mas hoje em dia tem muitas maneiras de você pecar desse mesma prostituição, diferente do que era o ato daquela de 50 anos atrás. Hoje em dia nós temos muitas maneiras de se prostituir diferente do que era 50 anos atrás. Há 50 anos atrás, talvez os nossos avós, quem é mais velho sabe disso. Para o homem era comum ele se iniciar um prostíbulo. Um adolescente era levado pelo próprio pai para um prostíbulo. Já a mulher, não, esperava-se dela a virgindade, esperava-se dela a castidade.
Aí veio o feminismo e disse: isso é uma injustiça, e é mesmo. É uma injustiça, é mesmo. Você espera a santidade da mulher, mas o homem pode fazer o que quiser. Como é que se resolve isso? Não, a mulher pode fazer a mesma coisa, então nivelou pelo contrário. Em vez de dizer o homem tem que ser santo igual a mulher que se espera ser santa, não, os dois vão ser promíscuos. Ai, que lindo. Então, só um pecava, agora os dois vão pecar. Não, isso está errado. Tanto o homem quanto a mulher devem buscar pureza sexual. Isso é o que espera a palavra de Deus. Deus espera isso através da sua palavra. Nós devemos buscar a santidade. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. 1 Colossenses 3:8. Pureza sexual diz respeito à linguagem, do jeito que você fala, cheio de palavrões, cheio de ideias maldosas. Isso tudo é um comportamento sexual corrompido, não é só o ato. Querem ver uma coisa? Hoje nós temos a prostituição virtual. Prostituição virtual. Eu não vou dizer o nome do site, porque eu não vou dar moral para o diabo, mas existem sites que as mulheres bonitas se prostituem virtualmente. Elas não têm nenhum toque sexual com homens. Fazem. Bom, eu não sei porque eu nunca vi, né? Senão eu sei o que você está fazendo lá, né? Eu sei que eu leio na internet, mas eu não sou sócio desse site. Os homens pagam para ver as mulheres se despindo, para ver as mulheres se masturbando, para ver as mulheres falando coisas sensuais. E eles pagam para isso, prostituição virtual. Prostituição virtual. Há 20 anos atrás, numa igreja em que eu fui pastor, uma irmãzinha chegou para mim e disse assim: pastor, eu queria perguntar uma coisa. Pois não. É que eu dou cursos e eu queria saber o que o senhor acha. Eu dou curso para mulheres como ser sensual sem ser vulgar. Eu disse: eu não acredito no que eu estou ouvindo. Eu não acredito na coisa dessa. O que eu acho? Eu acho que isso é pecado. Você devia desistir disso imediatamente. Você está ensinando o pecado. Como ser sensual sem ser vulgar. Assim, mas ser sensual já é pecado. Não é esse o objetivo. É bom, é importante nessas alturas lembrar que nudez e sensualidade são coisas diferentes, muito diferentes. Ah, sim, mas você está falando de nudez? Não, estou falando de sensualidade, não de nudez. As índias andam nuas, pelo menos uma parte delas. E nem por causa disso há sensualidade nisso. Sensualidade e nudez são coisas diferentes. Você pode usar a vestimenta para ser sensual, o seu jeito de se comportar para ser sensual. E não é só as mulheres, também os homens. Eu recebi um vídeo muito chato, muito triste, já há um tempo atrás, de alguém que foi numa igreja durante um louvor e a pessoa ficou tão escandalizada que filmou a mulher que estava à sua frente, louvando. Ela parecia que estava nua, ela estava vestida, mas o vestido era tão colado e transparente, era como se ela estivesse nua. Ela estava na igreja louvando, totalmente inadequado. Ah, mas é a moda. Qual o objetivo da moda? A moda pode ser muito sensual, ela pode estar praticando uma porneia. Você pode estar, por estar na moda, estar com uma conduta sexual imprópria. Porque o objetivo é a sensualidade, não é vestimento, não é simplesmente ser bonito. Lembrando que beleza não é pecado. Beleza não é pecado. A beleza atrai a todos nós. Uma casa bonita chama a atenção. Uma árvore bonita chama a atenção. Um cavalo bonito chama a atenção. Por que uma mulher bonita não chamaria? Por que um homem bonito não chamaria? Chamaria atenção pela beleza, não pela sensualidade. Jesus nos disse, nos alertou por uma coisa muito séria. Ele diz assim: eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Até em pensamento você pode pecar. Basta você ter uma intenção impura. Não porque você está olhando para a beleza. Como eu disse, a beleza atrai, chama atenção. Mas não significa que você tem que ter pensamentos impuros sobre uma mulher bonita ou sobre um homem bonito. Nossa, aquele cara lá, bonitão, hein? O que você quer dizer com isso? Ele pode ser bonitão, e daí? A beleza não significa uma coisa errada. Como eu disse, beleza atrai, mesmo que ela é um objeto inanimado.
mesmo para um animal. E por que não haveria para um ser humano? Isso não implica pensamentos obscenos, pensamentos impróprios, pensamentos impuros, como Jesus disse. Deus não nos chamou para a impureza, Ele nos chamou para a santificação. 1 Tessalonicenses 4:7. Nós podemos pecar por atos, podemos pecar por pensamentos, podemos pecar por palavras, podemos pecar até através da internet. Através da internet. Hábitos de sites pornográficos. O que você está fazendo? Você está tendo relações com alguém? Não. Você está vendo cenas que te estimulam a sua mente para coisas impróprias. Eu conheci uma família, uma igreja conheceu também, em que a esposa se separou do marido porque ele era viciado em pornografia na internet. Não sei qual foi o tratamento pastoral que eles tiveram, não, ele numa igreja, um crente, e ele era totalmente viciado em pornografia, destruiu o casamento deles. Então, realmente causa problemas, é pecado, é pecado. Vício, ver pornografia é pecado. Ah, mas o que eu vou fazer? Eu não vejo, eu recebo. Estou dizendo, como é que você sabe? Eu recebo um monte de foto pornográfica pelo Zap, vídeos e fotos. O que eu faço? Quando eu percebo, eu nem abro. Eu apago direto. E quando eu vejo, eu apago. Pode olhar no meu celular. Não tem uma foto lá. Eu apaguei todas. Apaguei todas. Porque eu fico, meus amigos estão me mandando. Eles me mandam. Eu não sou obrigado a querer ficar com aquilo. Eu apago. Simples assim. Então eu não quero deixar que o meu coração se encha desse tipo de coisa. Pornografia é pecado. Pornografia distorce a sexualidade proposta por Deus. Você fica com uma ideia errada e tudo nasce no seu pensamento. Do pensamento passa para as ideias, as palavras e depois finalmente os atos, mesmo que não sejam físicos. Como eu disse, hoje em dia a gente pode ter uma prostituição virtual. É um absurdo, mas é fato, está acontecendo a prostituição virtual, em que as pessoas se vendem por dinheiro, mas não tem contato físico, tudo via vídeo. Lógico que a Bíblia não fala nada sobre isso, imagina, não tinha isso há 2000 anos atrás, como é que eu vou falar uma coisa dessa? Mas o princípio é o mesmo, está se prostituindo virtualmente. Na maioria das vezes com mulheres, mas homens também. Então nós devemos ter uma vida santa, é disso que Deus espera de nós. A palavra de Deus nos diz que nós não fomos chamados para a impureza. Está muito claro, a pornografia, a porneia, né? A conduta sexual é contra a vontade de Deus e Ele espera que nós não tenhamos. O que a gente tem que fazer? O que eu posso fazer sobre isso? Ah, você pode fazer. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Então você tem que reconhecer e parar de fazer isso, parar de ter uma conduta sexual imprópria, parar de praticar a porneia. Eu gosto muito do texto de Daniel, no capítulo 1, versículo 3, em que a palavra de Deus diz: decidiu Daniel firmemente em seu coração não se contaminar. Ele estava se referindo a se contaminar com a comida do rei. E algumas pessoas dizem: poxa, ele decidiu fazer dieta. Ele não decidiu fazer dieta. Ele sabia que aquela comida vinha dos tempos de sacrifício. Ele sabia que aquela comida era pagã, ela tinha a ver com a religião daquele povo. E ele disse: não, eu não vou comer uma comida que é sacrificada a um Deus que não é o meu Deus. Eu tenho uma regra alimentar de gratidão a Deus. Isso não tinha nada a ver com dieta. Ele não estava com colesterol alto e por causa disso ele não podia comer carne gordurosa e ele fez uma dieta sem carne. Não tem nada a ver. Ele estava fazendo isso porque ele disse: eu não vou me contaminar com coisas espirituais que vêm através da comida. Eu poderia ter dito a mesma coisa se tivesse hoje Daniel assim: eu não vou olhar a internet, não vou olhar nada que tenha promiscuidade na internet, eu vou apagar isso da minha mente. É impressionante porque os anúncios vêm via IP da internet. Aí a Maite faz uma compra na internet, daqui a pouco vem uma propaganda no meu celular. Eu olhei isso, por que isso está aparecendo no meu celular?
Pior ainda, a gente comenta alguma coisa, daqui a pouco aparece um anúncio daquele que comentou: o celular nos ouve. O celular nos ouve. E eles processam isso, essa tal inteligência artificial, os robôs, eles ouvem o que você está comentando. Assim, eles têm interesse nisso aí. Eles têm interesse nisso aí. A gente fala de uma planta, de uma vitamina, daqui a pouco aparece a vitamina no celular e eu não procurei nada lá. Promiscuidade é a mesma coisa. Você comenta, aparece. Ah, você está interessado? Vou oferecer um produto para você. É prostituição virtual. Então nós temos prostituição que nós podemos decidir. Como Daniel, eu vou decidir que eu não vou encher o meu coração com essa porcaria. Eu não quero ouvir piadas infames. Eu não quero ver na televisão as novelas que só apresentam o que não presta. Eu posso decidir isso. Eu não sou obrigado. Eu não estou amarrado numa cabeça agora com uma imagem na sua frente e que você vai ser obrigado a ver. Fecha os olhos. Você não é obrigado. Você não é obrigado. Você pode decidir no seu coração não se contaminar, como Daniel fez. Eu vou reconhecer que eu estou fazendo algo contra a vontade de Deus e eu vou dizer: eu não quero mais isso para a minha vida. Pode ser que eu precise de ajuda. Se for o caso, peça ajuda. Ah, mas é muito difícil. Pode ser muito difícil mesmo, porque isso enraiza na sua alma. Jesus nos colocou um desafio tremendo sobre isso, que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 29. Todo mundo gosta do sermão da montanha, só a primeira parte, porque isso aqui está no sermão da montanha também. Bem-aventurado, aí começa aquelas bem-aventuranças maravilhosas. Aí Jesus diz assim: se o teu olho direito te faz pecar, põe um colírio, arranca e lança o petilho. Não arranca e fica com ele na mão, não. Arranca e joga fora, porque te convém que perca um dos seus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Isso não é um sermão da montanha, tá? Se o teu olho direito, por quê? Você está olhando o que não presta. Arranca. Hoje em dia está mais fácil, não arrancar não, só desliga, tem um botão lá de off, sabe? Você desliga, você não precisa ver nada que não presta. O próprio Jó, capítulo 31, versículo 1, diz assim: eu fiz uma aliança com os meus olhos, como pois os fixaria nas mãos dela? Eu fiz um pacto, uma aliança. Não vou olhar para a mulher dos outros, não vou olhar para onde não deve, não vou. Eu fiz um pacto, eu não vou. Isso é uma decisão que eu posso tomar. Eu não vou olhar para onde não deve. Daniel fez a mesma coisa. Não vou me contaminar. Eu não vou olhar. Eu não preciso arrancar o meu olho. Basta que eu diga que eu não vou olhar. E não olhar mesmo. Assim, mas pode ser difícil. Pode ser que eu precise de ajuda. Pare de olhar vídeos, fotos. Você recebe o seu pago. Você não precisa tomar. Isso é uma desculpa. Estou arrancado. Essa não fui eu que mandei. Alguém mandou para mim. É verdade. Mas muitas vezes é você mesmo que procura. Então você não precisa fazer isso. Uma outra coisa muito importante. Não se coloque em situações difíceis de serem resistidas. Vou dar um exemplo que não é sensual. O sujeito tem problema com bebida, ele sabe que beber é errado. Não vá no bar, onde está todo mundo bebendo. Ah, mas me convidaram. Diga não. Não vá lá. Você sabe que você tem fragilidade nisso. Eu me lembro de um pastor que foi meu professor no seminário, inclusive, e antes de se converter, ele tinha problemas de bebida. E ele confessou claramente: meus irmãos, eu não posso sentir cheiro de álcool, que aquilo me dá vontade de beber. É uma tentação terrível. É físico, é orgânico. Se eu sentir cheiro de álcool, eu fico com vontade de beber. Ele tinha sido ébrio, né? Ele tinha sido um bebum, como a gente diz hoje, antes de se converter. Hoje em dia ele era um pastor. Ele disse: não, o que eu faço? Não vou em festa de aniversário que tem bebida alcoólica. Não vou, porque aquilo me incomoda, aquilo me atrai. Eu não vou no bar, eu sei que aquilo ali me incomoda. Eu não vou. Então não faz sentido eu ficar orando para Deus: não me deixes cair em tentação. É o que está lá no Pai Nosso, né? Não nos deixe cair em tentação. Aí eu vou para um lugar onde a tentação está presente.
Eu mesmo vou com minhas próprias pernas onde a tentação está presa. Senhor, não me deixe ser tentado. Você, o que você está fazendo aqui? Você não devia estar aqui. Aí eu vou num filme onde eu sei que tem cenas pornográficas. O que eu estou fazendo ali? Ah, Senhor, mas olha, essa parte do filme se arranca da minha mente, tá? Mas fui eu que fui para lá com as próprias pernas. Então, isso eu posso decidir. Eu não quero isso. Eu não quero isso na minha vida. Eu não quero, eu vou me afastar. Então, eu não vou me colocar em situações difíceis. Não vou me colocar em conversas perniciosas. Eu posso decidir isso. E eu devo fazer. Porque é isso que Deus espera de mim. Para que isso não me cause problemas de Deus, de eu me afastar de Deus, por causa de uma conduta que eu sei que é imprópria, que a Bíblia já disse que é imprópria, que Ele recomenda que eu me afaste. Mas há uma coisa interessante que eu preciso que a gente pense, que está em 1 Coríntios, no capítulo 10, nos versículos 13, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humano, mas Deus é fiel, e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ele não está falando que você se meteu lá por conta própria, mas mesmo não se metendo por conta própria, a tentação acontece. Ela pode vir até você. Deus vai te ajudar. Peça ajuda. Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso me libertar disso. Tome as atitudes que cabem a você, tome-as. As que você não pode evitar, saiba que Deus está junto com você e Ele tem todo o interesse na sua santificação. Você sabia disso? Se Deus pede para que nós sejamos santos, Ele tem interesse em nos ajudar. Ele quer que a gente consiga, que a gente seja bem sucedido. Então, Ele não nos deixou órfãos. Nós não estamos órfãos. Ele vai nos ajudar. Mas se você quer, você decidiu no Senhor, eu vou te dar uma mãozinha, vou te dar uma força. Eu lembro sempre da minha nora, com minha netinha, principalmente da minha nora, agora nem tanto mais. Ela precisava fazer uma coisa assim, mamãe ajuda. Quantas vezes eu vi assim, mamãe ajuda? Só por causa do papai ajuda. Papai ajuda. Você está querendo? Papai vai te ajudar. Você não está sozinho. Junto com a tentação, Ele vai prover livramento, de sorte que nós possamos suportar. Provação se suporta, mas tentação você foge. Fugir da tentação, não quero. Provação, você não consegue se livrar dela, você tem que suportar, mas tentação você pode fugir. Fugir da tentação, eu não quero chegar perto de onde está a minha tentação, vou fugir dela. O que vai acontecer disso? Bom, é uma luta. O processo de santificação é uma luta que vai durar até nós chegarmos ao céu. Então, mesmo agora, do momento que eu disser eu preciso, como o apóstolo Paulo diz, aquele que diz que está em pé, veja que não caia. Você acha que é muito forte? Você pode cair. Por quê? Porque a nossa carne é fraca. Claro que a carne, como diz assim, cada um tem uma fragilidade diferente. Tem certas pessoas que para a pornografia isso não faz sentido nenhum. Sabe? Isso não faz sentido no meu coração. Não, tem outras fragilidades. Vaidade, orgulho. Existem muitas outras coisas nas quais nós somos frágeis. Alguns são mais frágeis do que outros na área sexual. Se você disser eu preciso, bom, então cuidado. Você pode cair. Você precisa. Se precisa a mais, peça ajuda ao irmão, peça ajuda ao seu pastor. Vamos orar. Não tem que ter vergonha. Se eu sou frágil nessa área, eu preciso orar. Eu lembro do nosso presbítero Wagner, ele veio aqui, mais de uma vez ele falou, olha, eu tenho fragilidade nessa área, eu preciso que vocês orem por mim. Ele falou aqui abertamente, eu tenho fragilidade na parte de bebida, ele também foi ébrio no passado. Falou, você precisa de oração. É um dos líderes da nossa denominação. Ele disse claramente, disse, olha, eu preciso de ajuda. Eu quero que vocês orem por mim, porque eu tenho essa fragilidade. Glória a Deus, que Ele admite a sua fraqueza e pede ajuda. Todos nós temos fraqueza, a gente precisa de ajuda. Ajuda em oração, ou talvez até em um outro tipo de ajuda, talvez uma ajuda terapêutica, mas nós precisamos de ajuda, então temos que admitir. E nós vamos orar uns pelos outros, que é o que nós fazemos toda terça-feira aqui, oramos uns pelos outros, fazendo propaganda em nossa reunião de oração.
Nós precisamos de oração. Sim, nós temos fragilidade. E a libertinagem, a porneia, nos afasta de Deus, nos afasta da graça de Deus, destrói a nossa vida, destrói famílias inteiras. Satanás está de olho nessa área, porque ele sabe que ele pode destruir não apenas uma pessoa, mas ele destrói famílias inteiras através da promiscuidade sexual, através da pornografia, através da impureza sexual. E é onde a tragédia familiar acontece nessa área, através da traição, através de gerar filhos indesejáveis, filhos bastardos, que a gente chamava, filhos que não são legítimos. Isso é uma tragédia, porque nós não atentamos, não ficamos vigilantes nessa área. Gostaria de terminar lendo um texto que é muito importante, já que todas essas ações começam com os pensamentos, porque ninguém age desse jeito sem antes já ter colocado isso na sua mente. Por isso que a nossa mente é onde a gente deve prestar atenção. Em Filipenses, no capítulo 4, versículos 8 e 9, fala algo muito importante. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nosso pensamento está cheio dessas coisas, e não de impureza. O que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Vamos decidir isso firmemente no nosso coração, encher a nossa mente de pensamentos puros e de boa fama, tirar todo tipo de impureza da nossa mente, e o Deus da paz será conosco. Pai, obrigado, que a Tua palavra fala ao nosso coração. Eu te peço, Pai, estenda as Tuas mãos de poder sobre esta comunidade, para que nos livremos de toda a impureza, queremos ser santos, reconhecemos que somos frágeis e que precisamos da Tua ajuda. Abençoa-nos, Senhor, a sermos aquilo que Tu deseja que sejamos. Em nome de Jesus. Amém.